Bem, uma das perguntas que me é feita de forma reiterada enquanto professor é criação ou evolução? E a resposta dessa pergunta, ela não é nada objetiva e muito menos simples. Do campo de vista pragmático, ambas se sustentam na retórica, tanto a teoria da evolução quanto a teoria do criacionismo. É óbvio que a ciência vai optar por justificar ou tentar defender a teoria da evolução, e a religião, por sua vez, ela vai tentar justificar a teoria da criação ou a teoria do criacionismo. Mas ambas apenas se sustentam no campo da retórica. O que significa isso? Significa que estamos negando a ciência, as suas pesquisas, as suas descobertas? Nada disso. Não somos negacionistas de forma alguma, somos pesquisadores científicos também. E não é essa a questão. Os avanços e o progresso das ciências está aí, né? Está comprovado os seus benefícios para a humanidade. Porém, no quesito teoria da evolução, propriamente dito, a ciência ainda não conseguiu comprovar esta teoria. Não existem as evidências científicas que comprovem de fato essa teoria. Falta ainda alguns elos que precisam preencher algumas lacunas. Por exemplo, existe um entendimento moderno da paleontologia que traz a ideia a respeito da nossa ave moderna contemporânea, conhecida como a galinha, que a galinha seria um descendente evolutivo de uma espécie específica de dinossauro, antepassado. Do ponto de vista filosófico e lógico, isso até é plausível e é possível, mas do ponto de vista científico, me faltam as evidências. É óbvio que o fóssil, o esqueleto, a ossada dos dinossauros, isso nós já temos, essa evidência nós temos. Mas quais são os elos que faltam para concretizar essa teoria? Eu preciso do fóssil do dinossauro e eu preciso de demais fósseis que venham me apresentando esta mudança fisiológica neste ser até chegar à ave contemporânea nossa, até chegar à galinha, propriamente dito. E este elo não existe. Então não existem esses outros fósseis que me comprovem essa evolução fisiológica, essa transformação no corpo desse animal, desse ser. Então a ciência, não tendo essa evidência, ela fica apenas no campo especulativo. Especula-se que essa evolução partiu do ponto A para o ponto B. Então mera especulação, mera argumentação retórica, certo? Então, infelizmente, né, para os evolucionistas, nesta área específica, a ciência não tem provas científicas plausíveis ainda que fundamentem a teoria da evolução como uma verdade. Por isso, ela ainda se firma como um campo teórico. É claro que alguns biólogos, pesquisadores, podem não concordar com essas afirmações, devido às suas pesquisas, devido ao que eles veem no laboratório. E aí nós também não somos ingênuos de dizer e dizermos que evolução não existe em nenhum nível, de nenhuma forma, e isso é impossível. Não. A ciência já vem trabalhando com essa ideia, com essa hipótese, desde a década de 70. Então, no universo da microbiologia é observável a evolução. No universo da física quântica também é observado comportamentos anômalos. Por exemplo, existe um experimento que foi feito em parceria com o setor de biologia da Universidade de Harvard, com o setor acadêmico de Israel. Então eles fizeram um experimento com algumas bactérias e eles botaram essas bactérias num reservatório, num compartimento hermeticamente isolado, sem interferência externa,
E junto eles colocaram antibióticos ali para combater essas bactérias. E foram acompanhando, observando o comportamento dessas bactérias. Eles perceberam, então, que essas bactérias iam morrendo, umas iam se reproduzindo, outras morrendo, se reproduzindo e morrendo. Quando essas bactérias chegaram lá, estavam já na casa das 790 gerações de bactérias, desde a primeira que morreu, surge um grupo de bactérias que é imune àquele antibiótico daquele local. Então percebam, em 790 gerações, houve uma mutação na escala genética dessa bactéria, porque eles mapearam o genoma dessa bactéria e eles perceberam que ele se mudou, ele se adaptou, né, para sobreviver àquele agente nocivo que para ela era o antibiótico. Então percebam, na esfera microscópica, na esfera micro, a evolução existe. Isso desde a década de 70 se tem conhecimento disso. Existe. Só que uma coisa é nós analisarmos a esfera microscópica e querermos lançar isso para a esfera macroscópica como uma verdade. Aí nós não temos base para sustentar essa afirmação. Outro exemplo na física quântica também, a Universidade de Cornell, no ano de 2016, 2017, fez um experimento com partículas atômicas e eles perceberam, isso também na escala microscópica, né? Estamos falando de física quântica. Fizeram um experimento e eles observaram que as partículas, elas se moviam ou deixavam de se mover a partir do fenômeno que era a observação do cientista. Então percebam, aí nós conseguimos até perceber, uma coisa inédita para a ciência, uma espécie de inteligência, uma inteligência acontecendo ali na partícula. Então, quando ela estava sendo observada, ela reagia de uma forma, quando ela não estava sendo observada, ela reagia de outra maneira diferente, como se tivesse vontade própria. Ou seja, então aí nós percebemos que no campo microscópico as coisas funcionam diferente. É assim com o nosso organismo, a fisiologia do nosso organismo, do nosso corpo humano. Por exemplo, quando nós nos ferimos, nos cortamos, de imediato o mecanismo do nosso corpo vai entrar em ação, né, para que o sangue daquele ferimento seja coagulado, a fim de que você não fique sangrando até morrer. Depois as células vão começar a se regenerar naquele ferimento, a derme e a epiderme vão ali fechar o ferimento. Quando muito, vamos ficar com uma cicatriz no local do ferimento. Mas, de forma autônoma, o nosso organismo, ele, como uma máquina complexa, ele trabalha ao nosso favor, ao nosso benefício, e ele vai resolver esse problema que foi apresentado para ele. Então percebam que existe uma espécie de inteligência, uma inteligência ali que não depende do comando do nosso cérebro. Porque nós não ficamos mandando comando pelo nosso cérebro para que vá lá, o corte, cicatrize, cure, restaure. Não. Então ele funciona de forma autônoma. Percebam então que na esfera microscópica as coisas funcionam de uma determinada maneira. E na esfera macroscópica, onde nós estamos inseridos enquanto ser, as coisas já funcionam de forma diferente. Então isso nós não podemos confundir. Outro exemplo para simplificar essa ideia é que se a minha mão é amputada, certo? O meu corpo, ele não, no máximo, ele vai tentar cicatrizar ali onde tem o corte, mas o meu corpo ele não tem condições de criar outra mão a partir do nada. Ele não tem essa capacidade fisiológica. Então perceba, eu já estou numa esfera macroscópica, mas um corte, ele vai cicatrizar, a pele vai nascer de novo, mas agora uma amputação mais leve, meu corpo não consegue fazer essa regeneração. E a partir dessa ideia que ele não consegue trabalhar com tamanhos macroscópicos, é que nós refutamos essa possibilidade evolutiva. Agora, por outro lado, a teoria criacionista, né, ou a teoria da criação.
Bom, ela vai adentrar aí no campo do transcendente, no campo do imaginário coletivo, vai trabalhar muito com a fé individual das pessoas, vai trabalhar com aquela hipótese de transmissão oral de nossos antepassados que trouxeram essa informação foi passando de pai para filho, de geração para geração, até os dias de hoje, e nós temos então essa crença popular, cultural do criacionismo. O que é mais interessante sobre a teoria criacionista é que, apesar de ser uma transmissão oral, ela é muito singular se você estudar ou os aspectos sociológicos ou os aspectos antropológicos das civilizações antigas, você vai ver que, estudando os mitos das tribos ameríndias aqui do nosso continente americano, você vai perceber que são muito parecidos com os mitos sumérios, com o mito egípcio da criação, é muito parecido, tanto que todas elas mencionam em algum momento que o mundo fora destruído por um grande dilúvio, uma grande enchente. Coincidência ou não? Não sei. São mitos de povos que não têm nenhuma proximidade geográfica. E o seu mito criacionista também é muito próximo, é muito singular e muito parecido um com o outro. Porém, do ponto de vista científico, nós também ficamos no campo retórico. Não temos como provar cientificamente que Deus existe e que Deus criou a Terra, que Deus criou o ser humano e assim por diante. Não temos como fazer essa comprovação científica, como a teoria evolucionista também não tem a sua comprovação científica. E aqui nós ficamos no impasse. Qual o impasse? Ou apelamos para a razão ou apelamos para a fé. A razão vai depender do nosso lado racional e a fé vai depender muito do nosso lado sentimental, emotivo, espiritual, que aí vai variar de pessoa para pessoa, mas o fato é que quão chato, quão triste seria viver nesse mundo sem uma perspectiva do porvir e com uma ideia de finitude, de fim. Para mim isso seria muito chato e até mesmo inviável.